Não são poucos os grandes estudiosos que deixaram obras que continham conhecimentos secretos, saberes ocultos, ideias e visões enigmáticas que foram sendo incorporadas em documentos ou mensagens subliminares. Algumas somente visíveis aos iniciados que procuravam respostas no universo. Mensagens que foram escondidas para que esse conhecimento não chegasse até os ouvidos impróprios, mas também para que o autor da obra não pagasse com sua vida, como aconteceu com Giordano Bruno. Textos enigmáticos como a chamada Tábua de Esmeralda. Um dos documentos mais valiosos para o hermetismo porque remontam às dinastias egípcias que detinham saberes ocultos que foi se aprimorando até os dias de hoje. Uma fonte divina, o conhecimento do universo que deu vida a construções meticulosamente alinhadas com os astros. Uma sabedoria trazida por alguém de vários nomes e muitas faces. Quais mistérios e saberes proibidos guardava a Tábua de Esmeralda? Quem ensinou os grandes conhecimentos do universo? Por que, em pleno século XXI, nossa civilização parece tão pré-histórica perto das antigas civilizações egípcias? Ao longo dos anos, vimos vários vídeos sobre mistérios e teorias até interessantes em que ficamos empolgadinhos. Porém, você já se perguntou de onde nasce a maioria delas? Não estamos falando de fotinhas de fantasmas manipuladas em Photoshop. Nada disso. A origem dos grandes enigmas reside na escola dos mistérios da antiga civilização egípcia. A mais antiga fonte do conhecimento secreto da humanidade, que ao longo do tempo foram sendo mudados, aprimorados e alguns até aplicados. Um conhecimento que passa de geração em geração, que veio de um ser de muitos nomes e muitas faces. Não sabemos se foi um ser humano dotado de uma inteligência superior, ou um deus, ou até um ser vindo de fora da Terra. Para uns, Deus Tote, para outros, Hermes Trismegistro, e para os mais íntimos, apenas Hermes. O primeiro grande filósofo e fundador da escola de mistérios que trouxe os números escritos e as artes de autocultivo por meio de suas obras. Obras de consciência que revelam segredos do universo. Segredos que ensinam meticulosamente como ativar certas áreas de nosso cérebro. Áreas que contêm saberes escondidos ao ser humano, como por exemplo sobre reencarnação. Chaves que apenas os sacerdotes com treinamento especial tinham acesso. A ciência sagrada que permitiu a Amenhotep construir a primeira pirâmide, uma construção impossível aos olhos dos réis mortais. O fundador da escola de mistérios deu origem à palavra hermético, o hermetismo, um termo que aponta para o perfeitamente fechado, fechado às influências externas. E por isso, o povo egípcio identificava sua figura ao deus Tote, o deus do conhecimento, mas posteriormente foi rebatizado e com a palavra Hermes, aquele que escreveu a Tábua de Esmeralda. Uma ciência sagrada que influenciou grandes cientistas como Isaac Newton, um homem da gravidade, responsável por suas primeiras traduções. Os primeiros registros sobre a Tábua de Esmeralda remontam ao século VI e foram escritos em árabe, a língua do deserto. Contudo, também aparecem escritas na Carta de Aristóteles e no livro secreto da Criação e das Artes da Natureza, um livro atribuído a Apolônio de Tiana, um homem que, assim como Jesus Cristo, nasceu de uma virgem. Sua chegada também foi anunciada por um anjo e acabou influenciando fortemente os seguidores de Cristo, fundamentando as bases do simbolismo católico. Na obra, garantia ter encontrado a placa de esmeralda sob a estátua de Hermes. Sobre ela, uma série de cavernas e catacumbas bem comuns nos grandes monumentos como a Esfinge e entre outros. E nesta rede de labirintos e túneis, Apolônio chegou até uma sala quando se deparou com o cadáver. Uma moçada sentada em um trono abraçando uma placa ou uma tábua feita de esmeralda. Tábua que foi o ponto de partida das ciências alquímicas, da magia astrológica de todas as outras ciências da época. Assim, os grandes magos de todos os lugares conservaram seu conhecimento e tiveram êxito graças à interpretação correta de suas palavras. Palavras que poderiam ser resumidas em apenas uma frase: nada no universo está fora de seu alcance. Os alquimistas usaram esses conhecimentos para obter a chamada Pedra Filosofal, a fim de transmutar metais e conseguir a imortalidade com o chamado ouro líquido, a última fronteira da alquimia. Assim, desse modo, o mestre da alquimia poderia desfrutar da vida eterna.
O mais interessante é que não são poucos os registros de mestres alquimistas que ao longo da história viveram bem mais que um ser humano comum poderia viver, como o mestre alquimista Fulcanelli, um homem sem identidade confirmada que desapareceu pouco antes da publicação do seu primeiro livro, porque foi perseguido pelos serviços secretos dos aliados. Anos depois reapareceu, tinha cerca de 80 anos, mas a aparência de um homem de 40. Teria obtido a pedra filosofal e transmutado ouro na presença de seus discípulos. Aqui eu preciso fazer um parêntese, vale lembrar que inclusive é um vídeo no canal que tem uma história semelhante à do Comte Saint-Germain. Bem, também é preciso dizer que os dois discípulos de Fulcanelli escreveram um livro fantástico que chama Despertar dos Mágicos. O próprio Carl Gustav Jung afirmou que a tábua de esmeralda era uma mesa de pedra verde, quando chegou a vê-la em forma de arquétipo em seus sonhos, e depois a estudou. Aliás, uma série de estudiosos e cientistas do início do século se valeram dos conhecimentos secretos da alquimia em uma época, evidentemente, que a ciência desfrutou de um grande esplendor, porque não estava amarrada a preconceitos em recorrer aos antigos conhecimentos herméticos. Muito bem, a tábua de esmeralda aparentemente é uma pedra com cerca de 30 centímetros de largura por 45. Na verdade, isso é bobagem, seu conteúdo é que importa. Porém, possivelmente foi uma enorme e rara esmeralda cheia de escritos. Seu conteúdo traz a essência e o saber do universo. Assim, o que tem é nada mais, nada menos que a síntese de todos os saberes do cosmos. E a partir deste ponto, começa a sabedoria de tudo que você e eu chamamos de ciência, ou do que conhecemos. Vejamos um pequeno texto de suas múltiplas ou quase infinitas traduções existentes. Diz o seguinte: é verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma coisa única. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. O seu pai é o sol, a sua mãe é a lua, o vento o abalou em seu ventre, a terra é sua alma. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno, se convertido em terra. Separás terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo, e se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas subtis e penetrarás em tudo o que é sólido. Assim, o mundo foi criado. E esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Uau! Que texto! Mas como interpretá-lo? Há várias formas. Aliás, existem vários livros que falam sobre a interpretação da tábua. Todas são adaptáveis em si mesmos, se você compreender a mensagem real que ela armazena. Muito possivelmente a frase mais famosa que você já ouviu é: o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está acima é como se está embaixo, e elas agem para atender os prodígios da unidade. Basicamente nos diz que a observância dos modelos inferiores nos permite compreender os modelos superiores e o comportamento dos modelos complexos. Agora vamos no popular. Por exemplo, se estudamos o que nós já sabemos, ou seja, o simples, o passado, assim podemos compreender ou até entender o futuro. Isso você já ouviu por aí, mas não sabia de onde nasceu isso. Outro nos diz, por exemplo, se conhecermos o mecanismo de um interruptor de uma lâmpada, podemos alcançar os supercomputadores. E isso aconteceu. Outro exemplo é, se observarmos a aerodinâmica das aves e como elas agem, nos permite desenvolver modelos de aeronaves mais avançadas. Simples assim. O mais simples é a mesma coisa que o mais complexo. Resumindo, nos diz que, por exemplo, se observarmos o átomo, podemos entender as estrelas, entendermos nós mesmos. E não é assim que a física quântica, que a nova ciência faz? É ou não é? Porém, isso foi dito lá atrás. Tudo isso é só o começo, o primeiro passo de um longo caminho, mas se você fizer adequadamente, terá êxito em sua viagem. Inclusive eu fiz 2 vídeos específicos sobre exatamente isso, com outra abordagem, evidentemente.
O primeiro é o vídeo sobre o efeito Isaías, explicado detalhadamente, e o segundo sobre a Bíblia como um grande, perfeito manual de comportamento humano. Tudo o que você quiser, qualquer coisa que fizer, se dedicar de todo o coração, saber interpretar o conteúdo e aplicar às suas necessidades, sim, você conseguirá, sem medo de errar, porque o universo conspira a nosso favor e tudo acaba de uma forma ou de outra acontecendo. No popular é o seguinte: Deus, esse magistral e poderoso grande arquiteto, está agindo, mas cada um chama de uma coisa. Bem, espero que tenham gostado. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.